Olá a todos, uma boa tarde, excelente segunda-feira, excelente semana para todos nós. Também cumprimento as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Eu gostaria de apresentar rapidamente a professora Isabela Morbach, porque viemos aqui para ouvi-la. A Isabela, ela fez o doutorado dela em Planejamento Energético pelo Instituto de Energia da USP, fundou o Instituto CCS Brasil, uma associação, a primeira no país, especializada nesses assuntos relacionados às tecnologias de captura de dióxido de carbono, coordenadora do GT de Transição Energética da Clima, que é uma associação na qual fazemos parte, de hoje talvez uns 300 advogados pelo país, já chegamos a esse número, né? Então temos aí especialistas, operadores do direito, que fazem parte dessa rede, que também já está representada na COP, tem vários dos nossos professores, doutores, estão ali indo para a COP também, para a Conferência das Partes, e uma curiosidade em relação à professora Isabela, que a gente acha que é uma pessoa com esse currículo é só mergulhada nos livros, né? Mas ela gosta de cozinhar, mas ela gosta de cozinhar para muita gente, ela gosta de cozinhar para muitos amigos. Então, estamos todos convidados aqui, só vamos marcar a data para a gente ter esse momento, né? Professora Isabela, o Mackenzie está muito grato de ter a sua presença aqui e já passamos, então, para você a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer apresentar para vocês as oportunidades de CCS, que são muitas, e acho que a tendência é que elas só cresçam a partir de agora. E para a missão de apresentar as oportunidades econômicas de transição energética, eu organizei a apresentação em três, mas na verdade em quatro etapas. Eu adicionei uma etapa no final, para que a gente consiga construir o que é, qual é o papel que o CCS pode ter de potencial para a mitigação de emissões de forma geral. Então, entender muito antes do papel econômico, qual é o papel dele nesse contexto de urgência climática. Na segunda parte, eu vou tentar explicar para vocês, assim, bem rapidinho, prometo não falar de geologuês, quais são os aspectos técnicos e ambientais relevantes dessa cadeia, o potencial de CCS no Brasil, que eu acho que vocês vão ver nas explicações técnicas, que não é só querer, não é só se especializar tecnicamente, a gente tem que ter características que a gente bebe muito na fonte do petróleo, de rigidez locacional, então a gente precisa ter recursos naturais que viabilizarão esse projeto, não é só querer, para por fim chegar, que é o que não está aqui no quarto, nos aspectos regulatórios e explicar um pouquinho o que a gente conseguiu avançar em termos de regulação dessa atividade no Brasil. Bom, aqui para começar, eu trouxe um gráfico da Agência Internacional de Energia para a gente entender a dimensão de quanto o CCUS vai representar na contribuição para a descarbonização. Essa é uma imagem muito interessante, porque se a gente olha para a eletricidade, que é o amarelinho, que é uma fonte muito importante de descarbonização para o mundo, né? No fim do dia, a produção de energia elétrica, como a gente conheceu no passado e como ela está se transformando, é o que tecnologicamente falando mais avançou. A gente está vendo o quanto o hidrogênio ganhou de espaço, a gente já viu a energia solar se tornar economicamente viável e despontar como uma solução muito do consumidor pequeno no Brasil. As eólicas estão aí, semana passada, e ainda está tendo, né? Evento de eólicas offshore. Então, a gente saiu da eólica só onshore para offshore. Então, na disrupção do mundo, das tecnologias e dos avanços, o setor elétrico é um grande responsável pela descarbonização. Então, eu gosto de mostrar esse gráfico, porque se a gente olha ali na faixa amarela o quanto o setor elétrico está representando na descarbonização até 2070, a gente consegue ter uma dimensão de quanto o CCUS vai ser também responsável. Não é uma linha fininha, ele vai ser muito importante para a descarbonização do mundo. Como a gente olha isso em setores específicos? E aí quando eu explicar tecnicamente o que é CCS para vocês, eu vou
mostrar por que ele é tão importante nessas indústrias que eu estou destacando aqui. No setor de energia, CCS, essa é a expectativa da Agência Internacional de Energia, CCS seja responsável pela descarbonização de 15% da matriz energética. A gente sabe que nem todo país tem vento e sol para gerar energia, e não necessariamente tem as condições naturais para produzir hidrogênio. Então, muitos países ainda permanecerão com carvão, com queima de petróleo, para uma transição justa. E aí, a gente consegue descarbonizar com CCS. Então, quando a gente está falando em 15%, a gente pensa, nossa, só 15% do setor de energia? De novo, como eu já adiantei ali, é o setor que, tecnicamente falando, mais avançou. Então, não surpreende que a descarbonização venha de outras formas, que é pela substituição de renováveis. Ainda assim, o setor de energia CCS vai representar 15%. Uma outra coisa que vale dizer aqui é que o setor de energia é um dos setores mais emissores no cômputo geral. Então, 15% do setor mais emissor não é pouco, é muita emissão reduzida. Na indústria do cimento, na indústria química, na indústria do aço, o que elas têm em comum? Elas são as conhecidas indústrias hard to abate. O que isso significa na prática? Que os processos dessas indústrias, eles ainda não avançaram de forma que a gente consiga substituir esse processo por outra coisa. A gente não consegue produzir cimento, não consegue produzir fertilizante nos processos que a gente tem hoje de forma descarbonizada. Ou seja, eu não consigo substituir o maquinário, eu não consigo ter outra rota tecnológica que permita que eu descarbonize. Salvo aqui alguma troca de fonte de energia, e não toda, porque elas são indústrias cuja concentração de calor para o processo é muito alta e a gente não consegue substituir com eletricidade. Por isso, também é muito difícil de descarbonizar. Então, o que sobra, além do CCS, ali 10%, 20%, 25%, a regra geral tem relação com a substituição de parte da energia de processos ali internos, não do processo principal, de alguma questão de eficiência e normalmente mais escopo 2 e escopo 3. O que sobra, a gente tem que capturar de CO2, literalmente, fazer a separação da chaminé e capturar o CO2. Por isso, nessas indústrias, CCS tem potencial para representar 90%, 80% e 75% da descarbonização. Por que CCS, então, vai ser tão importante para além da descarbonização dessas indústrias? Porque, para além de tudo, ele tem o potencial de ser removedor de CO2 da atmosfera. Quando eu estou olhando aqui, aqui eu estou falando de processos de redução de emissão. Ou seja, essas atividades ainda produzirão CO2, mas no seu ciclo de vida elas produzirão muito menos. Para além disso, CCS combinado com a produção de bioenergia ou com a captura direta do ar, ele tem potencial de ser o que a gente chama de CDR, que é removedor de carbono da atmosfera. O que isso significa na prática? Que no ciclo de vida da atividade, aquela atividade, mais do que reduzir as suas emissões ou ser neutra, ela tem o potencial de tirar CO2 da atmosfera. Por isso, ela é comparada com os processos de soluções baseadas na natureza. Então, é um carbon sink. A gente chama isso de carbon sink, que é reconhecido pelo IPCC como um carbon sink. Também é comparável à alcalinização e fertilização dos oceanos, que é o principal carbon sink do planeta. Então, a gente consegue comparar CCS combinado com outras fontes de captura para ser um processo de remoção da atmosfera. Na prática, a gente fez esse slide e ele está fora de escala, a gente sempre faz esse aviso. Então, aqui tinha que ser uma bolinha bem pequenininha. Mas esse slide, ele tem como objetivo mostrar o quanto tudo que eu falei agora vai ter que representar em capacidade de captura e armazenamento de CO2 no mundo ao longo do tempo. Hoje a gente tem, em 2020, a nossa capacidade era de 40 milhões de toneladas de captura e armazenamento por ano. Aqui, em 2020, a gente ainda não fazia tanta diferença no que era capturado e utilizado e no que era capturado e armazenado. Estou chegando nessa diferença. A expectativa é que até 2030 a gente tenha 1,6 gigatonelada de CO2 capturado.
Então, de novo, a escala que confunde, mas é uma diferença muito grande. A gente vai precisar escalar muitos projetos no mundo. Para 2050, quintuplica. Então, a expectativa é que a gente tem que ter pelo menos 7,6 toneladas capturadas. Por que eu estou fazendo aqui esse arco com 95%? Porque 5% de CO2 é quanto a gente estima que a gente tem capacidade de utilizar. Ou seja, 5% desse CO2 capturado vai ser utilizado em algum processo. A gente está vendo surgir toda a indústria de amônia e os combustíveis sintéticos que vão poder aproveitar muito CO2. E ainda com o surgimento dessas tecnologias sendo consideradas, o volume de CO2 é tamanho que a gente aparentemente só tem capacidade de consumir no processo de utilização 5%. A gente também tem que lembrar que o processo de utilização é um processo de evitar temporariamente as emissões de CO2. Esse CO2 eventualmente volta. Então, a utilização ela é importante por duas coisas. Se eu sou capaz de produzir um combustível sintético que utiliza CO2, eu estou evitando que outras fontes de CO2 se emijam. Então, isso é muito importante. Mas este CO2, uma vez utilizado no processo de produção de energia, ele vai voltar para a atmosfera. Então, existe uma limitação na utilização de CO2. Tem alguma coisa sendo desenvolvida para colocar em concreto, literalmente, na produção do concreto, aí ele ficaria a tendência de ser armazenado para sempre, vamos dizer assim, mas ainda assim a escala é muito pequena comparado ao que a gente precisa. O que a gente tem em termos de projeto no mundo? A gente tem em 2022, a gente tinha 49 projetos em operação, mas no mesmo ano de 2022, a gente teve 159 projetos anunciados. Eu não estou falando de anúncios até 2022, eu estou falando no ano de 2022, a gente teve 159 projetos anunciados. Na COP, no final de 2021, saiu uma notícia da Agência Internacional de Energia, que era o que eu usava antes desse slide, que era uma notícia dizendo 100 novos projetos anunciados em 2021. Então, em 2021, a gente teve 100 novos projetos, em 2022, 159 projetos anunciados. Desses 159 projetos anunciados em 2022, 66 foram só nos Estados Unidos. O que explica os 66 projetos concentrados nos Estados Unidos? Inflation Reduction Act. Por que ele teve esse impacto também? Por duas razões. Existe um programa americano chamado 45Q, que é um incentivo fiscal para projetos que capturam CO2. Então, é um incentivo que dá de recurso por tonelada de CO2 capturada. No passado, esses números mudam, mas era mais ou menos $60 por tonelada de CO2. E o custo de projetos CCS, já antecipando para vocês, chegam ali, podem variar muito, mas eles têm uma média de $90 a $100 por tonelada de CO2. Então, eu tinha aí um gap. O IRA aumentou, a expectativa acho que é que chegue em $86 por tonelada de CO2 de incentivo fiscal durante os 10 primeiros anos do projeto, mas ele também faz uma outra coisa. Ele aloca $6 bilhões para CAPEX de projetos de CCS. Por que isso é relevante? O CAPEX de projeto de CCS é muito alto. Não são projetos baratos e eles têm um risco associado importante, porque a gente não sabe quais são as políticas de descarbonização que estão se desenhando. Então, como o CCS, na sua essência, ele não é um serviço, ele não gera valor com um novo produto, ele é literalmente limpar a emissão, né? É como se fosse uma coleta de lixo do futuro, que é a coleta do CO2. Por que alguém vai investir nisso se não tem a obrigação de reduzir as suas emissões? Como ainda há muita incerteza no mundo em relação a quanto nós seremos obrigados a reduzir de fato, quais serão as responsabilidades, e de outro lado, eu tenho um projeto que tem um CAPEX intensivo no começo muito alto, esses investimentos de capital de investimento mesmo, são muito importantes para escalar o projeto, porque ele reduz a percepção de risco econômico desses projetos. Então, o Departamento Americano de Energia tem $6 bilhões para alocar em projetos. Eu fui num evento em Washington
que tem todo ano, em maio, ele é mais sempre um pouquinho antes, um pouquinho depois da OPC, que é a maior feira de petróleo offshore do mundo. E a gente vê muito engraçado como evoluiu a discussão. No ano passado, todo mundo ali é do setor, né, que está no evento do CCS. Mas todo mundo trabalha pelo CCS, acredita, mas sabe que ia demorar. Neste ano, o evento é o evento mais otimista que eu já vi na minha vida. Por quê? Porque tem dinheiro. Porque tem dinheiro para investir em projetos, para comprar equipamento. Equipamento em projetos de captura são muito altos em custo. Então, ter incentivo econômico nacional é uma coisa muito importante para projetos desse tipo. Então, a gente vai começar agora, entendido esse cenário geral de projetos. Faltou um comentário aqui, que vai fazer o link para a última parte. Vocês estão vendo 49 projetos. Esse número nem sempre foi 49, nem sempre foi limitado a 49. A gente vai ter 80 projetos em operação. E aí a pergunta que vem é, o ciclo de vida de projetos de CCS é tão curto assim? Não. O que aconteceu é que a gente tem 3 grandes ciclos de projetos de CCS no mundo. A gente tem um primeiro ciclo que é de 30 anos atrás, que é um ciclo de projetos de extração avançada de petróleo, que é de onde a técnica de CCS surge, que eu vou explicar para vocês. Ele começa a não ser tão entendido como CCS, é entendido como CCUS. O número cai, eu tenho um boom de novos projetos de aí de CCS, o objetivo é o armazenamento permanente. E aí existe uma percepção de risco da atividade muito grande, e isso desencoraja os projetos. Qual é a percepção de risco aqui, gente? Que é muito importante para a regulação. O CO2 vai ser armazenado permanentemente no subsolo. E a escala de tempo é uma escala geológica. Então, o que eu quero dizer com isso? É muito tempo. Se eu tenho uma legislação, como é a brasileira e como é a maior parte da legislação ambiental responsável no mundo, em que o dano ambiental é o que a gente chama de dano, né, responsabilidade objetiva. Então, independe do dolo, independe da irresponsabilidade. Você sabe que ao fazer aquele projeto, você corre um risco. E se esse risco acontecer, você pode ter tomado todas as cautelas, mas se ele acontecer, a responsabilidade é sua. Isso é o dano objetivo. No Brasil e também em outros lugares do mundo, o dano ambiental é imprescritível. Então, você tomou todas as cautelas, você fez tudo o que você podia, você armazenou um CO2 cuja permanência é num tempo geológico. Se daqui a 100 anos o CO2 vazar, de quem é a responsabilidade? Quem vai querer ficar com um passivo de risco por 150, 200, 1000 anos? Ninguém. Então, a gente viu uma debandada nos projetos, eles caem de novo e a gente tem um boom de legislações e regulações enfrentando essa questão ali entre 2009 e 2015, que esses projetos voltam a acontecer. Então, o que esses países, salvo Catar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, têm em comum? Até a China tem legislação, eles têm regulação. Então, os projetos onde se instalou CCS são países que têm regulação. Isabela, estou vendo que tem um projeto no Brasil. Então, o Brasil tem regulação? Não. Como eu disse para vocês, a tradição, quando a gente falava de CCS e quando esses dados começaram a ser produzidos, era entender como uma coisa só: CCUS, CCU e CCS. Ou seja, os projetos que eram feitos dentro das concessões de petróleo, que são armazenamento de CO2, não existe nenhuma dúvida da capacidade de armazenamento de CO2, mas eles são associados à exploração de petróleo, eles podem ser feitos no Brasil, porque eles são uma forma de explorar petróleo. Eu injeto CO2, eu aumento a pressão do reservatório e o petróleo sai. Isso é uma técnica. Poderia ser vapor d'água, não é vapor d'água, a gente usa CO2. Por isso que um projeto brasileiro existe no Brasil, é legal. Ele é, inclusive, decorrente de uma condicionante ambiental do passado, muito antes da gente estar discutindo
reduções de emissões, nesse nível em que a gente está, mas ele é um projeto que acontece dentro do âmbito de uma exploração de petróleo, e por isso ele pode acontecer. Vamos então aqui para a cadeia de CCS, porque eu falei um monte e talvez quem não saiba não tenha entendido nada até aqui. A cadeia de CCS ela é uma cadeia que a gente chama de cadeia de fases tecnológicas. Então, ela é uma combinação. E por que a gente usa a palavra cadeia propositadamente? Uma coisa não existe sem a outra. Não existe armazenamento se não tiver captura, não existe transporte se não tiver captura e armazenamento, e não existe captura em larga escala se não tiver onde armazenar. Por isso, é um projeto em cadeia com os desafios de coordenar e articular um projeto em cadeia. A fase de captura, eu acho que eu até já coloquei aqui o que são as principais fases, ela é literalmente olhar para a chaminé de uma grande fonte estacionária, salvo aqui captura direta do ar, e aí eu tenho aquela chaminé que tem uma corrente de gases que inclui CO2 mais ou menos concentrada, e eu tenho a capacidade de capturar essa corrente de gás e separar o CO2 dessa corrente. Eu pego esse CO2, comprimo esse CO2 até o que a gente chama de estado supercrítico, e por supercrítico não tem nada de arriscado, é só um estado entre gasoso e líquido, se chama supercrítico. E armazeno, eu não transporto em estado supercrítico, em alta pressão, mas ainda não em supercrítico. E eu armazeno em estado supercrítico em reservatórios geológicos. Então, são 3 grandes etapas que vão gerar algumas abreviaturas: CCU, CCUS, CCS, BECS e DACS. CCU é a captura com o transporte e a utilização. CCUS é a captura com transporte, utilização através do armazenamento. Então, a utilização através do armazenamento é a extração avançada de petróleo. Quando eu injeto, eu uso de fato e eu armazeno de fato. Mas ele tem um caráter de utilização. Na prática, ele tem um custo econômico muito mais baixo. Então, por isso, ele é muito mais viável economicamente. Depois eu tenho o CCS, que é o mais tradicional, que é quando eu tenho captura de fontes estacionárias e eu tenho um caráter de armazenamento permanente. Depois eu tenho o BECS, que é quando a fonte de captura faz diferença, que é quando a fonte de captura é de bioenergia. Então, eu produzi bioenergia, processo de produção de bioenergia, eles ganham uma nomenclatura especial, porque eles são removedores de CO2 da atmosfera. E DACS, que é quando a fonte de captura é a captura direta do ar. Então, eu tenho aqui algumas imagens que eu vou mostrar para vocês, mas vamos olhar primeiro para a CCS. Aqui está a DACS, mas daqui para cima a gente entende que é CCS. A primeira é termoelétrica, né? A primeira fonte mais tradicional, uma das maiores políticas do Reino Unido era a descarbonização do seu grid, foi o que nem é mais a principal prioridade do Reino Unido hoje, mas ela vem de uma política muito interessante, uma política pública, que simplesmente disse: olha, galera, o grid elétrico do Reino Unido vai ter que ser net zero até 2030, eu acho. E a produção de energia do Reino Unido vinha muito do carvão. E não dá para substituir o carvão de um dia para o outro. Essa é uma ilusão. Mas a gente pode descarbonizar as fontes de energia a carvão. A gente poderia dizer que tem termoelétrica, a biomassa e biogás, mas aqui a gente configuraria como BECS. Segunda são as fontes industriais, como eu falei para vocês, fertilizantes, papel, celulose, indústria química, cimento e siderurgia são as indústrias que se destacam, são indústrias com um potencial de emissão muito grande, mas com concentração de recursos também muito grande, então ela tem capacidade de investimento em CCS. Produção de bioenergia, e aqui eu não estou falando só de termoelétrica, eu estou falando de produção de etanol, de produção de diesel, dos combustíveis que vão gerar bioenergia. Produção de hidrogênio, existe uma rota de hidrogênio em que a gente é capaz de capturar CO2, é o hidrogênio produzido a gás natural, a carvão, e também uma rota que começa a olhar para a produção de etanol, dá para combinar essas tecnologias para capturar CO2.
por fim, DAX, que é a captura direta do ar. Aqui, então, eu trouxe para vocês verem, visualizarem bem por que é um CDR, o BECS. A gente fala que BECS tem uma dupla etapa de captura. A gente tem a associação da captura com solução baseada na natureza e da captura tecnológica. Então, é um processo muito interessante, porque eu tenho que plantar a biomassa que eu vou usar para produzir o biocombustível. No Brasil, a gente tem produção de etanol de milho e de cana-de-açúcar. E aqui vale falar uma coisa interessante. A gente está começando a ver um movimento, começando não, eu já estou brigando com esse movimento tem um tempo, da União Europeia não querer configurar os nossos créditos BECS como CDR, sob a justificativa de que a monocultura é muito ruim para o mundo. Então, a gente pode falar que eu discordo, porque nós somos um país que produz commodities e alimenta o mundo, e a gente não faz isso só com a agricultura familiar, embora a gente tenha que respeitar a agricultura familiar. Mas no caso do etanol de milho, ele, regra geral, é um etanol produzido em entre-safra. Então, eu tenho normalmente produção de soja, e na entre-safra da soja, eu produzo milho que produz etanol. Então, nem cola dizer que é 100% monocultura, porque eu tenho duas culturas dentro de um ano. Quando, então, essa biomassa cresce, ela tem a capacidade clássica de captura de CO2. Eu uso essa biomassa, eu fermento essa biomassa. E aí, para quem na pandemia produzia cerveja, é a mesmíssima lógica. Quem produziu cerveja sabe que quando a cerveja está fermentando, tem um escape em cima, que você tem que ter, senão o negócio explode. Aquilo produz CO2 99% puro. Assim, é a mesma coisa da produção de etanol. Então, eu tenho a fermentação de uma biomassa e ela produz os organismos vivos literalmente soltam pum e isso é o CO2. Só que é muito. E aí, por que é tão interessante também? Porque eu basicamente não tenho que separar o CO2. O processo de separação do CO2 é um processo caro. Na produção do etanol, ele não é tão caro, porque ele é basicamente produzido puro. Eu não uso esse CO2 provavelmente para a indústria alimentícia, eu teria que purificar. Mas para fins de armazenamento de CO2, sim, eu posso usar. E aí vai para a segunda etapa, onde eu produzo etanol e eu capturo tecnologicamente. CCS como CDR em DAX. O que eu tenho aqui? Eu tenho grandes ventiladores gigantescos. Eles fazem o ar girar e o ar passa dentro dessa infraestrutura. O ar passa dentro dessa infraestrutura e captura o CO2. Qual é o grande problema de DAX? Então, eu capturo, separo e vou fazer o mesmo processo até a injeção. É que a pegada energética, a penalidade energética para eu capturar uma quantidade, um volume de CO2 é muito alta. Por quê? A concentração do CO2 no ar é muito pequena, se eu comparar, por exemplo, com a produção de etanol, ou se eu comparar com uma combustão de carvão ou de petróleo. Então, eu tenho que ter muito ar passando e muita energia gasta. Esse projeto só faz sentido num país que a gente tem o quê? Energia renovável. E que país é esse? O Brasil. Porque a gente sabe que no longo prazo a gente vai ter excedente de produção de energia renovável, essa é a expectativa. Então, um bom gargalo para alocar energia renovável que a gente vai produzir e que tende a ser mais barata do que a média do mundo é em projetos de captura direta do ar. São projetos. Aqui, a rota de hidrogênio, e aqui para vocês verem que tem várias rotas, não é só gás natural, etanol, biomassa e biometano. Também eu estou fazendo aqui o processo de reforma a vapor e ali eu capturo o CO2. E aí a gente entra então na parte do transporte. O transporte começou a ganhar mais destaque agora. Pouco se falava e ele ganhou destaque quando ele virou o quê? Problema. Todo mundo está preocupado com captura ou com armazenamento. Então, teve pouca gente preocupada em fazer o CO2 chegar até o local. Por quê? Porque é isso. Vamos deixar esse problema mais para frente.
Existem três rotas mais tradicionais de logística de CO2. A primeira delas é o duto. Qual é a vantagem do duto, do ponto de vista econômico? A operação de um duto... Opa, quer falar? A operação de um duto é muito barata. O OPEX do duto é muito barato. O CAPEX do duto é muito alto. Mas é isso, uma vez que você tenha respirado fundo, faz o CAPEX desse projeto, ele depois tem uma operação muito barata. No caso de navio e caminhão, é o contrário. Eu tenho um CAPEX muito mais barato, mas eu tenho uma operação muito mais alta. Por quê? Porque ela usa combustível. E, de novo, não faz nenhum sentido eu transportar 250 quilômetros de CO2 com diesel, né? Assim, no ciclo de vida não faz nenhum sentido, né? Então, a gente tem, primeiro, a expectativa de eletrificação de alguns transportes, ou de colocar hidrogênio, etc. Mas, na literatura, quando a gente olha os modelos econômicos, a gente tem lá, cada autor tem um número mágico, mas mais de 200 quilômetros não faz nenhum sentido transportar. Eu acho que muito menos do que 200 quilômetros, mas para lugares que não é tecnicamente viável a construção de dutos, a gente tem a possibilidade de fazer por caminhão. Navio, para offshore, né, para armazenamento offshore, ainda assim é possível construir duto, mas é tecnicamente mais caro e mais difícil. Por que tem aqui um exemplo de cluster, que a gente gosta muito de cuidar quando a gente está falando dessa apresentação? O que se convencionou no mundo? O que destravou projetos no Mar do Norte? A gente está vendo, começando a ver anúncio da Alemanha. Eu gosto muito oh meu Deus, eu nem lembrar de coisa em inglês, de um headline, título, manchete, uma manchete de jornal para a Alemanha, saiu uns 4 meses atrás. CCS volta ao coração da Alemanha. CCS foi banido da Alemanha, na verdade, porque teve não foi exatamente um acidente, mas houve um vazamento bem no comecinho, um gás natural, nada com CCS, na Holanda. E o povo tem muita desconfiança de projetos com esses fluidos. Então, vocês veem, a Alemanha está investidora em hidrogênio renovável, mas eles perceberam que não vai ser viável fazer essa transição no curto prazo, de forma justa. Então, algum jornalista espirituoso publicou que PTF voltou ao coração da Alemanha. O que explica isso que eu queria dizer para vocês? O Mar do Norte, que está ali entre a Noruega, Reino Unido, pega um pedaço das costas dos Países Baixos, ele é um grande reservatório provado para CO2. E aí construiu-se uma estrutura, está se construindo uma estrutura comum de transporte, desde o porto de Roterdã, para transportar CO2. O que isso acontece? Quando a gente constrói infraestrutura comum de transporte, aquele CAPEX que eu falei de dutos, ele se dilui entre projetos. Então, eu tenho aqueles troncos, se a gente pensar na indústria do gás natural, eu tenho aqueles troncos de transporte comuns, e depois eu tenho só os dutos de distribuição, que são dutos menores. Isso dilui custo e isso cria um ambiente de negócio mais previsível, porque começa a se construir conhecimento, técnica, profissional em torno desses grandes clusters, que foi como, no fim das contas, se tornou economicamente viável projetos assim. Então, a gente vê aqui um caminho, o amarelinho, em tese, o duto de transporte e os horizontais são os dutos de distribuição, eles são comuns, porque se eu tivesse que construir só ali, ó, da termoelétrica até o reservatório, ele pagaria esse custo todo sozinho. Aqui ele vai distribuir com um monte de projetos. Bom, eu falei de captura, eu falei de transporte, mas a gente tem que chegar no armazenamento. Aonde que a gente armazena CO2? A regra geral é que a gente vai armazenar. O primeiro deles, e mais conhecido, são as extrações avançadas, recuperação avançada de petróleo, que é um poço maduro
Ou seja, eu não sei se está todo mundo ambientado aqui com a exploração do petróleo, mas, pensando naqueles filmes americanos clássicos, em que que eu furo e o petróleo sai, molha as pessoas, aquilo é uma diferença de pressão. Eu tinha um balão cheio de água, alguém foi lá e furou, fez um furo. Se eu colocar um balão cheio de água em cima da mesa, bem cheio, bem tenso, e fizer um furo, ele simplesmente vai esguichar. Vai chegar um momento em que ele vai esvaziando, ele ainda tem água, mas ele fica em equilíbrio em cima da mesa. Mas ele ainda tem água. O que se fez? Foi assim que a gente descobriu a técnica de armazenamento. Eu fui lá, fiz um furo do outro lado, com uma agulha, com uma seringa, e eu fiquei injetando ar. Quando eu injeto ar, é tudo fluido. A água sai, porque eu criei mais pressão e eu passei a ocupar aquele espaço que estava vazio com ar. É a mesma lógica da exploração de petróleo. E existe um momento em que o poço ainda tem petróleo, mas o custo técnico de continuar explorando um poço maduro é muito alto. E aí, lá atrás, muitos anos atrás, criou-se uma técnica em que você fazia um furo, que não é exatamente paralelo, mas você faz um furo, assim, um poço meio que extra, menor, e injeta um fluido e o petróleo sai. Então, isso é a extração avançada. Então, eu tenho o que a gente chama de reservatórios de óleo e gás depletados, e aqui é uma coisa que não é para confundir, gente, porque as metodologias de certificação estão confundidas e isso é um problema. Isso que eu escrevi para vocês é o que a gente chama de recuperação avançada, exploração de poços maduros. Existe um momento em que esse poço não é mais explorado, ele é um poço depletado. Eu posso armazenar CO2 num poço depletado. Ele passa a ocupar o espaço que antes o petróleo e o gás natural ocupavam. Não necessariamente para explorar petróleo. Então, por que eu estou falando que as metodologias estão confundidas? Porque algumas metodologias de certificação de crédito de carbono estão proibindo a utilização de poços depletados. Mas a utilização de um poço depletado não significa extração avançada de petróleo, pode ser só um poço vazio. E isso prejudica a exploração. Por que prejudica? Esses reservatórios a gente já tem conhecimento, a gente já tem uma série de coisas, então eles têm muito potencial para ter um custo mais barato. Existe alguma controvérsia sobre se é tecnicamente seguro, quais são as cautelas que a gente tem que ter num poço depletado, que eu não vou entrar aqui, que não é a minha seara. Não é só injetar CO2, isso que é importante ficar. As cautelas vão ter que ser tomadas, isso vai ter que ser definido na regulação. Então, isso é matéria para regulação técnica, o que vai ter que ser retrofitado, quais são as cautelas de segurança que um poço depletado precisa ter para que ele seja explorado para fins de armazenamento de CO2, mas é possível armazenar. Depois disso, camadas de carvão não exploráveis, e quando a gente está falando de não explorável, é porque também não é economicamente viável tirar o carvão dali. Mas é possível armazenar em camadas de carvão. E aqui, em reservatórios salinos, a gente está mudando um pouco esse nome. A gente costumava falar aquíferos salinos. Só que os aquíferos salinos geravam uma confusão, que era as pessoas perguntavam, mas aquífero? Vocês vão injetar CO2 em aquífero? E aí a água que a gente bebe? Aquíferos salinos não são aquíferos de água potável. A gente não está falando de aquífero superficial, a gente está falando de um aquífero salino a 1.500, 1.200 metros de profundidade. Não é um aquífero Guarani, não é um aquífero com água potável. E aí o que a gente tem brigado não, né? Advogado é que a gente comece a chamar isso de reservatório salino, para não dar confusão na comunicação. Que não está nessa apresentação, mas um dos maiores entraves de CCS se chama percepção social, porque é uma técnica complexa que envolve algo que as pessoas não são capazes de visualizar, portanto elas desconfiam. Se a gente chamar isso de aquífero salino, vai vir um grupo dizendo que é aquífero de água potável e não é o caso, tá? Então, eu repito, não é o caso. Cavernas de sal também são importantes, podem armazenar. A gente está vendo muito estudo de armazenamento em caverna de sal.
Mas a gente está vendo outras coisas para serem armazenadas, tipo hidrogênio, através de sal. Não é o prioritário, não é o que tem mais potencial. Em basaltos também, que não é a principal característica do Brasil. Desses todos, o maior potencial em termos de quantidade são os aquíferos salinos, porque eles são muito maiores. As pessoas costumam achar que o ideal seriam os reservatórios depletados, mas não é. A capacidade comparada entre aquíferos salinos, entre reservatórios salinos e reservatórios depletados é muito diferente, e os reservatórios salinos têm muito mais capacidade. Aqui, uma coisa que é importante é a parte de quão maduras essas tecnologias são. Então, uma coisa que vocês vão me ver falar mais, ou na regulação a gente vai ver mais, quando a gente está falando em regulação do CCS, a gente fala muito da fase de armazenamento. Por que a gente fala da fase de armazenamento geológico e não do todo? Porque a captura de CO2 é um processo industrial comum. A White Martins fornece gases para todo mundo. A Coca-Cola coloca CO2 no refrigerante há trocentos anos. Então, a captura de CO2 não é uma tecnologia que mereça atenção no sentido regulatório, porque ela está aí, ela está acontecendo, ela é um processo industrial. É claro que a gente precisa de políticas de incentivo à captura, mas a gente não precisa reformar uma legislação inteira para fazer. Hoje a gente só pode fazer a captura. No transporte, a gente tem algumas cautelas porque a nossa legislação é muito voltada para o transporte de gás natural. O CO2 não é tóxico, não é inflamável, então a gente tem que ter regulação, tem que ter controle para ver vazamento, porque vazamento concentrado, aí sim, tem um nível de toxicidade, não é nem de toxicidade, mas ele pode ser perigoso se eu fechar essa sala cheia de CO2, então tem que ter controle, monitoramento, mas também não é uma coisa de outro mundo. O armazenamento é o que gera polêmica, o que gera incerteza, o que gera dúvida. E aí eu tenho que dizer para vocês, ela é uma tecnologia com mais de 50 anos e a primeira operação comercial aconteceu em 1996, no Mar do Norte, para a extração avançada de petróleo. Então, ela não é, ao contrário do que as pessoas dizem, ela não é uma tecnologia nova, tá bom? A gente já armazenou mais de 1 milhão de toneladas de CO2. No Brasil, a gente já armazenou quase 40 milhões de toneladas de CO2 nos projetos da Petrobras. Então, não tem, assim, a gente tem que desmistificar que isso é uma coisa de outro mundo. Ela só não era usada para os fins que a gente quer usar hoje em dia. Eu apresentei então para vocês os cenários gerais, eu apresentei para vocês o que são essas tecnologias, e aí a gente tem que olhar se o Brasil é capaz de fazer isso ou não. A gente fez um levantamento na CCS Brasil, olhando e filtrando qual era o potencial do Brasil. Afinal, a gente tem que ter fonte de captura para poder capturar. O que a gente fez? Aqui, nesses dados, não tem captura natural, não tem afolu, não tem alterações de uso das terras, a gente não está falando de captura natural. A gente está falando só de potencial de captura de processos tecnológicos em que a gente já filtrou se aquelas fontes são fontes que têm potencial para captura tecnológica de CO2. Então, não é só olhar emissões, é olhar projetos, tecnologias e fontes de emissão que têm potencial. É claro que aqui vale algumas observações. A primeira é que a gente considerou dados de 2021. A segunda é que a gente considerou em que a gente está no momento em que o governo atual está começando uma política de neoindustrialização. Então, isso significa que isso aqui é piso e não teto. Porque se a gente tiver novas indústrias, a gente tem cada vez mais fontes de captura de CO2 tecnológico. E a gente fez um filtro, então, que está representado aqui fontes de energia fóssil, processos industriais e bioenergia. Não está contemplado aqui. Hidrogênio, porque a gente não sabe qual vai ser a decisão do governo, porque usar o gás natural no Brasil no exato momento
não é estratégico, o gás natural está com preço alto, então a gente não pode simplesmente arbitrar uma fonte, o quanto a gente capturaria, porque eu não vou simplesmente converter todo o gás natural em hidrogênio, a gente não sabe qual vai ser a matemática ou a política do governo, e a gente também não está considerando o potencial de DAX, porque ele é um potencial fluido. Literalmente, a gente pode instalar DAX no país inteiro, mas a gente não sabe quanto que a gente vai instalar, então não faz sentido colocar aqui. Portanto, essas 200 milhões de toneladas ao ano, elas são um piso, elas nunca são teto. E aqui, 200 milhões de toneladas ao ano é um número muito, muito robusto. A gente tem no mundo em operação hoje 40 milhões. Então, para vocês terem uma dimensão do que está rodando em 49 projetos no mundo. E a gente tem um potencial importante. Só que nós somos um país continental. Então, a gente tem o desafio do transporte. A gente precisa que as fontes de captura sejam minimamente próximas a lugares que é economicamente e tecnicamente viável transportar esse CO2. Então, aqui, só para complementar, a gente mapeou as fontes de CO2. Então, aqui é a localização geográfica. A gente tem esse dado bruto, mas a gente mapeou e vocês veem que eles estão concentrados no Sudeste e no Centro-Oeste. Isso é um dado muito importante, porque aqui estão os mapas com o potencial de reservatório. É claro, gente, que aqui tem muitas ressalvas em relação ao que eu estou mostrando, tá? A gente não tem tanta campanha de sísmica no Brasil, a gente não tem tanto dado de todas as regiões, são dados mais concentrados no Sudeste e um pouco no Nordeste. Então, o potencial pode ser muito maior. E existe uma característica que a gente não tem dados tão aprofundados. Então, aqui a gente fez, com engenheiros de petróleo, com geólogos, filtros iniciais de reservatórios que têm potencial. Quanto de potencial, vocês podem ver que a gente não coloca o número aqui, porque a gente precisa fazer poço exploratório. Então, voltando aqui um assunto que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, a gente precisa explorar a margem equatorial, e eu não estou falando de produção de petróleo, eu estou falando de exploração, porque quem não é da área confunde. Exploração é fazer poço para produzir dados, é para saber a capacidade. E eu sei que essa é uma tradução que confunde. Quando a gente está falando de poço exploratório, a gente não está falando de poço de produção de petróleo. O que a gente está vendo ser limitado hoje na margem equatorial, na foz do Amazonas, é poço exploratório, e não de produção. Eventualmente, fazer poço exploratório na região norte vai ser muito importante para a gente saber se a gente tem capacidade de armazenamento de CO2 lá. Mas a gente tem muito pouco. Então, a gente precisa de investimento em linhas de sísmica, que são essas campanhas de linhas de sísmica, para saber o que a gente tem no nosso subsolo. De todo jeito, vocês viram esse mapa aqui, ó, um depara, vamos dizer assim. Aqui, ó, as concentrações de CO2, vocês veem que é maior no Sudeste e no Centro-Oeste. Vocês estão vendo uma concentração muito grande no sul de Minas, no estado de São Paulo, no Mato Grosso, em Santa Catarina, no Rio tem um pouco. Se a gente olhar para cá, ó, onde está em amarelo é onde a gente tem bacia, reservatório com potencial de armazenamento, são áreas selecionadas. Então, a gente tem um deparo. Tem ali um entrave para o estado de Minas, mas dá para escoar para offshore e para o sudeste de São Paulo. Mas é possível fazer. Então, a gente tem a felicidade de ter essas características juntas. E a gente precisa desenvolver isso. Eu sei que eu não estava na apresentação, foi uma apresentação que foi feita por uma coordenadora da CCS Brasil agora no Rio, que eles descobriram mais uma bacia, a gente vai entrar em contato com a empresa para incluir no mapa. Eu sei que tem uma bacia no Nordeste que não está prevista aqui. Então, por isso que eu sempre faço essa ressalva. Isso aqui é um ponto de partida. Não significa que onde está verde escuro não tem potencial. Significa que a gente não conhece esse potencial. A gente não é capaz, com os conhecimentos que a gente consegue coletar publicamente, eliminar outros lugares, tá? A gente é só capaz de escrever áreas de interesse que têm muito mais potencial para armazenar CO2. O que isso significa, então, em receita? Que todo mundo quer saber. Quanto isso significa em dinheiro?
A gente fez duas estimativas, que são basicamente uma regra de três, em que a gente considera um cenário conservador, não pessimista, em que o crédito de carbono é $70 a tonelada. Crédito, e eu estou falando aqui crédito barra precificação, porque a gente tem que entender que onde tiver taxação, significa que alguém pode não ganhar esse dinheiro, mas alguém vai pagar por esse dinheiro, e, portanto, a gente vai exportar a receita do nosso país. A taxação de fronteira da União Europeia é um exemplo disso. Se a gente pagar pelo CO2 que vazar nas nossas exportações, a gente vai estar exportando receita nacional. Então, a gente considerou um cenário conservador aqui como $70. O ETS europeu bateu $106 esse ano, então não é assim, é super, super conservador. E a gente considerou um cenário mais otimista de $100 a tonelada de CO2. E aqui foi com base no número de uma bolsa de crédito de carbono voluntário, que se chama ACX, e ela comercializou já créditos de DAX a $92 em março. Então, a gente arredondou para $100, mas se eu estou falando para vocês que o ETF bateu 106, então já não é super otimista. Isso significaria entre 14 e 20 bilhões de dólares ao ano de receita do país. Então, é muito recurso, é muito dinheiro. E aqui, acho que trouxe sim, um dado que é quanto isso significa em criação de emprego e impacto no PIB. A gente está doido para fazer esse estudo na CCS Brasil, a gente está tentando viabilizar esse estudo, mas a gente tem dados de 3 países. O primeiro deles é o Canadá, então tem um estudo de 3 projetos apenas, 3 projetos tem uma criação, significa uma criação de 2 mil empregos diretos e $1 bilhão no produto interno bruto do país. São 3 grandes projetos, quais são os maiores projetos do mundo, no Canadá, e esse é o impacto de só 3 projetos. No Reino Unido, eles estão projetando a criação de 50 mil empregos, e aqui é muito importante, a continuidade de 50 mil empregos. Porque existe uma outra coisa que a gente tem que pensar. As indústrias que não forem capazes de se descarbonizar, elas tendem a deixar de existir. E perder espaço para a mesma indústria que em outro país se descarbonizou. E isso também é verdade se a gente pensar nos empregos da indústria do petróleo. A gente, assim, existe assim, uma pecha de apontar o dedo para a indústria do petróleo, como se, eu acho que as pessoas olham para a indústria do petróleo e elas pensam naquela lavoura de escravos de carvão, que tem uma criancinha explorando carvão. E, na verdade, não tem nada a ver com isso. É uma indústria que gera muito emprego, que gera muita receita para o país, e a nossa preocupação com essa indústria não deveria ser acabar com a indústria. Deveria ser dar os incentivos e a pressão correta para essa indústria se descarbonizar. E não simplesmente deixar de existir como se ela fosse aquela imagem do carvão da criancinha saindo da exploração de carvão. Então, quando a gente fala em continuidade de 50 mil empregos, a gente está falando também de manter muitas indústrias e também de converter novos profissionais que já têm uma expertise para trabalhar nessa indústria. A estimativa é de geração de 124 bilhões de dólares só no Reino Unido. Por fim, na Noruega, a expectativa, que é um dos países mais petroleiros do mundo, a expectativa é de 210 mil empregos e 29 bilhões de coroas norueguesas. Então, é muito recurso e é uma indústria que gerará uma cadeia de valor impressionante. A gente mapeou a cadeia de valor dessa indústria e ela é realmente uma indústria que vai gerar emprego em muitas ordens diferentes. Mas, bom, voltando para o Brasil, para encerrar, onde que a gente está? Então, acho que tem 10 minutinhos, né? A gente tem no Brasil, então, um projeto em andamento, que é o projeto da Petrobras. Ele é considerado o maior projeto de CCUS do mundo. Ele sozinho já armazenou mais de 80 milhões mais de 40 milhões de toneladas, e a perspectiva é que ele armazene 80, mas é um projeto de extração avançada de petróleo. A gente tem um projeto anunciado em planejamento da FS Bioenergia, que é uma produtora de etanol no Mato Grosso. Ela
tem a expectativa de armazenar 420 milhões de toneladas. Ela é um projeto muito interessante, porque é um projeto que a gente chama de vertical, que é quando o armazenador, o reservatório de armazenamento está embaixo da planta. Então, eu não tenho transporte. Eu tenho captura, eu tenho um transporte mínimo, mas eu tenho uma captura direta para o reservatório, basicamente. Está em fase de planejamento, a expectativa é que custe 65 milhões de dólares, entrou no PAC, que é muito interessante, e eles pretendem armazenar entre 20 e 55 anos como potencial de armazenamento. Eu sei que eles vão agora fazer o poço exploratório para confirmar todos esses dados. E o poço exploratório não depende de regulação, porque é um poço estratigráfico já regulado pela ANP. O terceiro projeto é um projeto em Santa Catarina, acho que é em Criciúma, se eu não estou maluca. Ele é um projeto de captura a partir de termoelétrica a gás natural. O objetivo desse projeto de P&D é melhorar o custo de captura. Uma coisa que é importante, que eu não coloquei aqui no slide, é que quando a gente vai comparar, todo mundo que, assim, que não está muito, que não é da área, acha que a etapa de armazenamento é a mais cara, porque é a mais disruptiva. Não é. Isso é, gente, poço de petróleo, o custo é muito menor, a etapa cara de verdade é a etapa de captura. Então, vamos lá, ordem de dimensões. Assim, por que é ordem? Porque não é fechado. Porque se a captura de etanol ela é muito mais barata. Se a captura de uma termoelétrica de carvão ela é mais cara. Então, não dá para dizer para vocês quanto é, até porque existem muitas técnicas de captura. A regra geral é que a proporção seja entre 55% e 70% do custo na captura. Pode ser ali mais ou menos 20% no transporte, porque por que ele varia? No projeto da FS não é 20% no transporte. E normalmente 10%, esse é um que fica mais fixo, 10%, 13% no armazenamento. Quando a gente está falando, por exemplo, na Agência Internacional de Energia, avaliando o custo do armazenamento para a extração avançada de petróleo, eles colocam como zero. Porque o poço já existe, porque a tecnologia já existe e ela é associada à exploração de petróleo. Então, é um orçamento que pode variar muito a depender do projeto que a gente constrói. Então, esse projeto 3 aqui, ele tem o objetivo de melhorar o processo de captura em termoelétrica a gás natural, melhorar o custo dessa captura. O quarto projeto é um projeto recentemente anunciado, é um projeto da Repsol, é um projeto de P&D com diversas empresas, e ele é o primeiro projeto anunciado de DAX no Brasil. Então, de captura direta do ar. Por que ele não está assim com tantos dados? Porque ainda não determinaram onde vai ser o armazenamento. Qual a vantagem de DAX? Eu posso colocar, o transporte pode ser muito menor, porque eu posso colocar as infraestruturas de captura direta do ar próximas ao local de armazenamento. Então, ainda não tem aqui a definição de onde vai ser. Em termos de regulação interna, até semana passada, literalmente, quando eu mostrava esse slide, ele só tinha o PL 1425 de 2022. Então, era o único projeto no Brasil e vocês vão ver que foi aprovado, já saiu do Senado, já teve o espaço, ele já está na Câmara. Não tem relator ainda, vou mostrar para vocês. Mas em 2 semanas, eis que surge mais 2 projetos. Um é um projeto cuja autoria é do deputado Alceu. Ele começou pela Câmara, é o 4196 de 2023. E o último é o PL 4516 de 2023, que foi anunciado na semana passada. É um projeto que ganhou muito destaque, porque ele se chama Projeto Combustível do Futuro. Então, ele é um projeto que nasce olhando para os combustíveis e para o biocombustível do Brasil. E ele tem 3 ou 4 artigos que se propõem a ser um marco regulatório do CCS. Eu não vou apresentar para vocês o conteúdo desses 2 tipos de projetos. Eu participei do primeiro e do último. Eu não sabia desse 4196, foi uma surpresa. Mas vou explicar para vocês o que está um pouco por trás do marco regulatório que a gente chama de 1425. A gente tem aqui um serviço de digitação, a gente estava fazendo aqui antes de apresentar para vocês.
mas ele segue o benchmarking do mundo. Quando eu falei para vocês lá, aqueles países que têm CCS, têm regulação, as legislações foram construídas de forma muito semelhante. Elas têm coisas em comum. Então, o que elas têm em comum? Os conceitos essenciais. E por que a gente precisa de conceitos essenciais? A gente tem uma atividade nova, que não está no mundo jurídico. Então, a gente precisa, por exemplo, dizer o que é armazenamento de CO2. Nesse projeto, depois das emendas, existe uma diferenciação expressa entre o que é armazenamento permanente, CCS, e o que é armazenamento CCUS, extração avançada de petróleo. Este projeto de lei não trata de extração avançada de petróleo, e isso está expresso no conceito da lei. Ela também vai definir que CCS, ou armazenamento, é uma atividade econômica de interesse público. Por que a gente fez isso? Porque é preciso dizer que é uma atividade privada, então por isso uma atividade econômica, naqueles conceitos de direito econômico. Atividade econômica lato sensu, atividade econômica como atividade privada e serviço público, então ela está no estrito sensu, é uma atividade privada. Isso é importante quando a gente está falando de como isso vai ser regulado lá na frente. E por que de interesse público? Essa foi uma coisa que eu incluí nos 45 do segundo tempo, assim, nos nossos estudos, que a gente vai precisar ter servidão para o transporte. Então, simplesmente ter a expressão que essa é uma atividade de interesse público não é à toa. Isso abre portas para justificar, fundamentar muitas decisões do administrador público lá na frente. Então, isso precisa ser pensado quando a gente está elaborando uma lei. Aqui tem o conceito de fontes estacionárias, do quanto é armazenamento, do que é armazenamento até temporário, tem esses conceitos. Tem os princípios e os valores que orientam esse projeto, que o CCS tem como objetivo reduzir emissões, contribuir para a mitigação. Todos os conceitos vão estar aqui. As condições e os requisitos para permissão de injeção, então, como a gente outorga o espaço poroso. No caso, esta lei prevê que será uma autorização qualificada. De novo, qualificada não está à toa. A autorização é uma outorga, palavra com P, precária. Ela é um instrumento jurídico precário. Imaginem vocês fazendo para investir num CAPEX de 250 milhões de reais com um instrumento precário. Então, a gente coloca qualificada porque na doutrina jurídica, o qualificada define que tem prazo e que tem condição para revogar essa autorização. Se a gente colocasse só autorização, era aquela autorização que pode ser cancelada unilateralmente. E a ideia era deixar na legislação que não é um instrumento ou diminuir a precariedade do instrumento. Alguém poderia dizer, por que não concessão? Muita gente perguntou, por que vocês não colocaram que outorga uma concessão? Como eu falei para vocês, o país é muito grande e a concessão demanda licitação, a concessão demanda escolha de vencedores. A escolha de um projeto, da localização de um projeto de CCS, significa não escolher outros lugares, significa escolher um vencedor. E escolher um vencedor aqui pode criar uma assimetria entre regiões. Essa é a primeira coisa. Bom, Isabela, vamos escolher um por cada região, não é possível. Isso colocaria no colo do governo a obrigação de fazer sozinho, sempre, e depender única e exclusivamente da administração pública, levantar as linhas de sísmica para licitar. Existe uma rigidez locacional e existe uma necessária integração com a indústria da captura. Se eu escolho as localizações, eu escolho as indústrias que capturarão, eu vou criar uma assimetria econômica muito brutal. Então, o que a gente fez aqui? A gente criou dois sistemas. A primeira vai ser a autorização, e a autorização pode ter uma oferta do governo, esse é o mundo ideal, ele incorre no risco de fazer as linhas, né, tem o custo de fazer o levantamento, e aí faz uma licitação, mas o privado pode correr por fora e custear essa investigação e destravar esse processo. O que ele vai fazer? Ele vai levantar as informações, fazer um posto exploratório, comprovar que o local de armazenamento é apto para armazenar e fazer a solicitação da autorização.
Uma vez que ele faça essa solicitação, como é um bem público, o reservatório é um bem público, vai ter um chamamento público para outros interessados. Se outros interessados vierem e tiverem interesse na área e conseguirem a autorização, quem incorreu nos riscos vai ser reembolsado, porque não é justo que alguém gaste 20 milhões de reais na SEGA, peça a autorização e alguém venha por fora e dizer eu quero. Então, ele vai ser reembolsado. Existe aqui na lei uma série de condições para evitar o que aconteceu com as eólicas. A gente viu com os decretos das eólicas uma corrida especulativa pelas áreas das eólicas. Então, bebendo nessa experiência, a gente criou uma ordem de decisão de como esses projetos vão ser otorgados, se tiver concorrência pela mesma área. Obrigações gerais do operador, que tem a ver com monitoramento, tem a ver com o que vai ter que ser desenvolvido em termos de regulação. E responsabilidade de longo prazo, que eu coloquei em amarelo. Por quê? Porque não está semelhante ao que a gente viu no mundo. A gente criou um sistema muito diferente do sistema que a gente vê no mundo. Como é que a gente vê no mundo? Existe uma transferência da responsabilidade quando o projeto se encerra para o Estado. Então, eu devolvo a área para o Estado, junto com ela, o CO2, vamos dizer assim. Só que não é assim, não existe um monstro grátis. O que o mundo fez? O mundo define, né, aí varia de país para país, que isso pode levar entre 15 e 50 anos. Então, você encerrou a sua operação, você fez o P&A, que é o tamponamento do poço, você descomissionou, você vai ter que ficar monitorando entre 15 e 50 anos o comportamento desse CO2. Isso é o que foi feito no mundo. Passados esses 15 ou 50 anos, a depender da legislação, você vai lá com o regulador e diz, regulador, estou pronto, está aqui, estabilizou, deixa eu te devolver a área. E aí, o que aconteceu no mundo? Os operadores disseram, cara, isso aqui é muito subjetivo, porque alguém disse numa lei que se tiver seguro estável, eu devolvo. O regulador não tem parâmetros objetivos para receber. O regulador não vai querer receber. Então, essa é uma crítica feita a nível mundial. Olhando para esse modelo e sabendo que a gente tem um TCU que não ajuda a nossa administração pública em muitos momentos, é um órgão muito importante, mas que pode ser muito cruel com a pessoa física, administrador público e regulador. Como a gente tem uma estabilidade institucional muito grande no Brasil, a gente entende que não necessariamente o regulador vai se sentir empoderado e seguro para receber as áreas. E isso é absolutamente natural. Se fosse eu para assinar um documento dizendo que, sei lá, 20 milhões de toneladas de CO2 armazenadas ao longo de anos estão estáveis e eu vou receber para o poder público, ninguém vai assinar isso às cegas. É difícil, é uma responsabilidade. Então, a gente criou um sistema que está no meio disso. No caso do Brasil, a gente, na fase de operação, a responsabilidade é compartilhada com a cadeia. Então, durante a operação, o capturador também tem responsabilidade pelo CO2. Por que a gente fez isso? Isso bebe muito na fonte da legislação de resíduos sólidos. E ela tem como fundamento teórico teoria dos contratos, né, teoria econômica dos contratos, em que você tem que dar incentivo para o contratante contratar um prestador de serviço responsável. Se o contratante não tem nenhuma responsabilidade pelo serviço que ele contratou, ele vai contratar o mais barato. Então, a gente compartilhou aqui, é solidária, compartilhada a responsabilidade da operação, de modo que o capturador tenha os incentivos corretos para contratar um operador responsável. Na última etapa, eu vou explicar do meio, tem a mesmíssima transferência de responsabilidade para a União. Eu devolvo a área para a União. Então, em algum momento, o regulador brasileiro, o fiscal, vai ter que receber. O que a gente fez no meio disso? A gente criou uma etapa no meio, que é uma etapa que não tem no mundo. A gente cria pela lei, se ela for aprovada, o que a gente chamou de gestores de ativos de armazenamento. É uma entidade paraestatal, ela é uma coisa entre uma CCE e um fundo garantidor de crédito.
E ela vai ser formada como uma espécie aqui, eu não estou falando do consórcio no sentido jurídico, no sentido do português, um consórcio de operadores de armazenamento, numa pessoa jurídica apartada, sem fins lucrativos, e eles vão gerir esses ativos em conjunto. Qual é a ideia? Quem mais tem expertise senão os próprios operadores? Ao mesmo tempo, eles não querem receber qualquer ativo, porque o custo vai ser distribuído dentro dessa gestora. Ao mesmo tempo, eles não querem criar regras tão rígidas que eles nunca consigam devolver a área. Então, é um sistema de incentivo, de autorregulação no meio, para diminuir o custo dessa gestão desse ativo durante esses 50 anos. E também dar mais segurança para o regulador, que será o fiscalizador dessa entidade, ajudar o regulador a ter a segurança necessária para receber essa área, e não ser essa canetada sozinha que impõe a uma pessoa física a responsabilidade de receber uma operação, que é uma responsabilidade muito dura. Então, a gente criou esse sistema. Eu acho ele muito legal, né? Não é à toa, senão ele não estaria aí. Está na minha tese. Não fui só eu que criei, foi um grupo de pesquisadores. Mas o mercado não recebeu com tanta simpatia. Por quê? Porque é novo, porque não tem um benchmarking disso para CCS. No mundo, tudo que é novo cria estranheza. Então, uma demanda que tem sido muito feita para esses projetos é que, ao menos, os operadores tenham a possibilidade de não ser obrigados a entrar na gestora. Se eles quiserem ficar com ativos durante os anos que tem que ficar no mínimo, eles podem. E aí eu acho que é um modelo justo. Quem não quer, não entra. Quem quer, entra. E eu acho que a tendência é que quando a gente tem uma curva de conhecimento, as pessoas tendam a ganhar mais confiança na gestora de ativos. Para encerrar, qual foi o andamento do projeto? Desculpem que está aqui em inglês, que eu não deu tempo de eu traduzir. É um projeto esse projeto foi gestado dentro de uma pesquisa do Centro de Pesquisa para Redução de Gases de Efeito de Estufa na USP, na Poli. Foi coordenado pela professora Isana. Tem vários pesquisadores. Ele subsidiou um projeto que foi apresentado pelo gabinete de Jean Paul Prat. Eles fizeram alterações, obviamente, mas ele foi quem propôs o projeto. Então, ele começa pelo Senado e não pela Câmara, o que é mais incomum. Comum é que comece pela Câmara, os outros dois projetos começaram pela Câmara. E isso traz algumas limitações do que pode ter no escopo desse projeto. Quando ele entra no Senado ou na Câmara, não importa, existe uma ordem inicial que vai definir qual é a tramitação do projeto. Nessa ordem inicial, o presidente do Senado definiu que o projeto passaria pela Comissão de Infraestrutura e pela CMA, da Ponta do M, Comissão de Meio Ambiente, em processo terminativo. O que isso significa? Que não vai a plenário. Passou nas comissões, foi aprovado na comissão, segue para a Câmara. E aí ele foi aprovado na Comissão de Infraestrutura em maio desse ano, e na CNA, há 2 semanas atrás, foi aprovado, o relator era o Vital do Rio. Teve uma audiência pública, então foi aprovado e teve despacho para a Câmara essa semana. A gente ainda não sabe qual é o relator e a gente ainda não sabe qual é a tramitação, se vai a plenário ou se vai ser uma tramitação dessa que passa pelas comissões e é uma decisão terminativa. Esses 2 projetos aqui, eu não vou comentar porque ainda não deu tempo de debulhar. Eu olhei ano passado e eles são projetos que são muito diferentes do marco regulatório completo, que é um texto de 30 artigos, né, e que vai em detalhes. O que eu me recordo do PL do Combustível do Futuro, de quando eu estava participando lá atrás do grupo de trabalho, é que ele é um projeto de lei que tem um objetivo mais amplo e que ele trata de CCS em 3 artigos, de forma muito mais objetiva. Ele vai dizer quem é o regulador, ele vai dizer que é uma autorização, e ele deixa muita coisa para regulação. Vantagens de um projeto assim, ele sai mais rápido, né? Desvantagens de um projeto assim, a tendência é que projetos mais irresponsáveis tenham um ímpeto de fazer projetos. Porque quando a gente senta com um cliente, né? Quando a gente olha para um projeto que avalia de fato os riscos econômicos do projeto,
A tendência, é óbvio que nem todo mundo que arca com risco é responsável, não estou dizendo isso. Mas a tendência é que ninguém tope ficar com risco, com um ativo de risco para sempre. E na forma, sem regulação, porque a regulação também pode vir a fazer isso, sem legislação, transferindo a responsabilidade de volta para o Estado, o risco ficará com o privado. Então, o privado estará topando esse risco. A lição no mundo é que o privado não topa ficar com esse risco para frente. Pode ser que no Brasil tope, e se essa legislação sair mais rápido, destrave muitos projetos. Pode ser que ela saia mais rápido, destrave projetos e que uma nova legislação seja aprovada na sequência para destravar outros pontos. Então, a gente ainda não sabe. O PL do meio, ele é um projeto muito parecido com a minuta do combustível do futuro. Quando ele saiu, eu achei que fosse uma minuta do combustível do futuro que alguém não tivesse declarado. Enfim, as pessoas me perguntavam e falavam, gente, eu não vi nenhuma declaração do MME, mas que é um projeto muito parecido, é. Então, assim, os artigos são, o texto é bem parecido com a minuta, esses textos são bem parecidos, vamos dizer assim. Eles são muito em SAF, em biodiesel, enfim, na mistura e etc. Acho que eu acabei. Aqui é uma coisa que a gente sempre organiza, assim, o que precisa para os projetos de launchar. A primeira delas é a aprovação da regulação, e é muito positivo ter o projeto de combustível do futuro nesse sentido, porque ele ganhou muito apelo. A gente precisa do estabelecimento do mercado de carbono ou de precificação para que as empresas queiram incorrer no risco econômico de fazer projetos de CCS. A gente precisa de mapeamento de oportunidades de armazenamento. Aqui vale uma ressalva. No comecinho do ano, a EPL lançou um edital, eu não sei quem ganhou, eu não sei que fim deu no edital, mas para mapear potencial de armazenamento de gás natural e de CO2. Então, isso está um pouco destravando. Criação de limites de financiamento para a CCS. Eu vi notícias de que o BNDES está olhando para isso. Disseminação de informação sobre mudanças climáticas na CCS. Aqui é percepção pública, é explicar o que é CCS. E, por fim, continuar o incentivo à pesquisa e desenvolvimento, porque esse é um gargalo, a gente melhora os custos de captura, por exemplo, com pesquisa e desenvolvimento. Eu acho que eu talvez tenha botado muito meu tempo, mas eu encerrei. É isso, gente. Acabei. Se vocês tiverem dúvidas. Eu fico à disposição. Então, professora, muito obrigada. Excelente. Eu queria ver se o pessoal que está online, se eles têm interesse em alguma pergunta, podem lançar aí no chat. Isso. Você pode lançar aí no chat para a gente. Eu queria fazer alguns comentários rápidos e também vou deixar franquear a palavra também para o Isaac daqui a pouco, para quem quiser fazer perguntas. Bom, começando pelo fim, né? Você vai falar aqui dos últimos PLs. De fato, nós já circulamos aqui os pareceres e essas informações. Me parece que os primeiros inovadores, investidores, eles vão precisar, já precisam, né, de licenciamento, mas por não terem uma proibição ou regramentos que sejam muito fixos, né, muito restritivos, então fica talvez mais fácil para eles já começarem as explorações. No entanto, bom, e também com isso eles podem também se organizar como associação ou com o apoio de associação e buscar e advogar em favor de regras que estão sendo pensadas, umas regras que sejam mais favoráveis. No entanto, quando você falou do Q45, que é esse grupo, né, de subsídios, de forma de subsidiar esse novo setor, essa nova economia, a gente tem que lembrar que eles tiveram muita dificuldade por falta de regulação. Eu não sei também se eles já têm uma regulação final lá nos Estados Unidos em relação ao Q45. Até pouco tempo eles não tinham. Isso estava com dificuldade, inclusive, para saber para quem pedir uma licença, para quem regular, para quem depositar uma taxa, ou pagar um imposto, ou obter essa isenção, se seria no IRS. Então, havia muita dificuldade no setor para saber como explorar essa nova indústria. E a minha pergunta fica assim, não sei
talvez seja só um comentário, dentro desse novo cenário, que nós ainda não temos uma legislação, estamos em vias de, não temos uma estrutura regulatória. Será economicamente viável fazer essa exploração? A gente está vendo já essa movimentação de 3 grandes grupos aí que você colocou, né? 3, 4 projetos, mas já existe ali uma tendência em verificar que há uma viabilidade de mercado? Então, esse é um ponto. Segundo, que você falou bastante sobre os projetos de captura. Você falou do armazenamento, mas e a utilização? Né? Então, porque o retorno econômico nos parece assim, muito mais interessante. Uma coisa é você ter uma legislação que diga não aumente as emissões, você vai capturar. Então, você tem aí talvez um impacto econômico negativo, você tem ali um gasto, um filtro que você tem que colocar, um armazenamento que você tem que fazer. Mas como que a gente pode explorar isso economicamente? Né? Então, isso já está sendo bem discutido no mercado, existem alguns projetos, a gente sabe que a Coca-Cola, não sei, alguns outros aí que podem ter já desenvolvido os sistemas. Os projetos que estão sendo desenvolvidos nos Estados Unidos, que você falou de todos aqueles projetos, eles estão mais nesse viés de utilização? Você sabe dizer isso? Ou seja, são perguntas que eu acho que os nossos alunos precisam estar pensando para a gente ver para onde que a gente pode estar ajudando o próprio mercado a desenvolver, né? Então, vou começar por aí, vou parar, porque talvez o pessoal também queira fazer algum tipo de pergunta. Olha, para o da utilização para trás. A utilização, o CO2 é uma matéria-prima. E a gente já tem CO2 relativamente no mercado. Então, existe avanço, mas eles são muito pulverizados. Então, são iniciativas menores, normalmente de startups, que vão olhar a utilização. Eu acho que em termos de volume de uso, o que está despontando é metanol, produção de combustíveis sintéticos de forma geral, estão começando a se alargar em termos de viabilidade econômica, mas eles ainda não são economicamente viáveis. Então, a precificação do CO2 tem que ser muito alta para eles alcançarem um break-even na produção, por exemplo, de metanol. Mas eu sei que essa é uma solução que começou a ser bastante compartilhada no Brasil, que já tem bastante gente, especialmente metanol e produção de amônia, mas o resto, tipo concreto, hidrogel, e aí são realmente utilizações mais pulverizadas. Nos Estados Unidos, a maioria é projeto de CCS, não CCUS. Tem bastante coisa de hidrogênio, né, de reforma do gás natural, tem BECS, tem bastante, já tem acho que 3 projetos de cimento. Então, a maioria é indústria pesada e aí é armazenamento. Sobre a regulação e sobre o apetite para o risco. O que acontece é que, assim, os projetos de CCS, eles não são projetos que são implementados em 6 meses. Então, quem quer ter um projeto viável daqui a 4 anos, tem que começar a fazer ele hoje. Como começou a movimentar a aprovação da lei, esses projetos estão muito na expectativa de fazer tudo o que eles têm para fazer, para no dia que a lei sair, eles estarem na porta da ANP, que a gente espera que seja quem regule, para dizer, me dá autorização de armazenamento. Então, o que eles podem fazer antes? Eles podem fazer toda a parte de poço exploratório, pedir, né, solicitar para exploração, juntar toda a documentação para comprovar a viabilização de que é possível armazenar. É claro que eles vão bater no muro. A gente ainda não sabe qual é a regulação técnica que a ANP vai aprovar para dizer o que é seguro, para ser mais minucioso do que a legislação diz, porque a legislação é um marco legal, ela não regulamenta. Existe uma corrida, um movimento de tentar começar a construir esse conhecimento. Então, o licenciamento ambiental é um gargalo, mas dá para pedir, por exemplo, a licença de operação de captura, dá para começar a comissionar os projetos de captura cujos equipamentos são muito caros, e tem que criar todo o projeto. Então, tem muitas coisas, assim, na margem, que dá para ir construindo até efetivamente ter o posto em que eu vou perfurar e injetar o CO2. Mas é isso, quem está tomando esse risco, está tomando o risco do first mover, que se
der certo, e a gente acha que vai dar, também colherá os louros de ser um first mover, sempre. Então, é isso. Eu acho que existe empresa no Brasil que está acreditando que isso é um mercado. Agora, a minha experiência com o que eu estou observando no Brasil e com outras 3 empresas que eu sei que já estão fazendo, mas ainda não é público. Todas elas têm uma perspectiva de exportar esses créditos. Então, como o incentivo brasileiro ainda não chegou, todas elas são empresas multinacionais ou internacionais que estão enxergando o mercado de compensação das suas emissões fora do Brasil. O que é bom, mas é ruim, porque a gente vai ter uma transferência de emissões. Isso bate no gargalo. Tanto a legislação do CCS quanto a nova lei de mercado de carbono tem artigos que dizem, direta ou indiretamente, que o Brasil poderá não autorizar a transferência desses créditos, quando for para comprovação de NDC. De acordo com os acordos internacionais. Exato. E isso dá uma insegurança para esses projetos, porque se você não tem um procedimento para impedir essa transferência, e eu tenho um ERPA, um contrato onde eu estou vendendo essas emissões, e eventualmente vou ter uma limitação regulatória, legislativa do país, a fonte de recursos para esses projetos começa a secar, porque eles querem vender esses créditos. Então, está todo mundo vendo isso se construir. Sobre os Estados Unidos. O que aconteceu nos Estados Unidos é que o licenciamento lá, eles não precisam de permissão para injetar do ponto de vista de utilização de um bem público, porque o reservatório é privado. Mas o que eles fizeram foi construir uma legislação ambiental muito robusta, que se chama Poço 6. Eles criaram um tipo de poço que a Agência Federal Americana criou o licenciamento ambiental, e não é um licenciamento ambiental fácil. Então, os primeiros projetos estão saindo agora, e são licenciamentos ambientais que levam 2, 3 anos. O que a gente pode fazer em termos de Brasil é começar a construir esses regulamentos, para que também, quando sair a lei, eles já estejam mais ou menos discutidos. Então, isso é uma forma também de diminuir o tempo que a gente perdeu em termos de regulação. É começar a construir regulações técnicas do regulador propriamente dito, mas também começar a construir regulações ambientais. Respondi? Sim, interessante, uma observação interessante. Estou lembrando também da questão da B4, né? Então, a gente pode juntar nesse ciclo produtivo, esse payback que ela está dizendo, né? Que eles já estão pensando que, com base nesses créditos, eles vão conseguir ter o retorno, né, desses investimentos. Então, uma unificação aí com o que está sendo precificado e negociado na B4 também se pode ter um grande avanço, né, com essa negociação. A gente ainda não tem certificação nacional. Isso, exatamente. Então, a gente pode começar também a pensar e desenvolver isso. E você comentou também, indo agora para uma outra linha, a questão dos riscos sísmicos, estudos, né, desses riscos, porque quando você vai fazer essas injeções, existe talvez essa preocupação aonde injetar e como injetar e a quantidade também, e evitar a questão como é que a gente poderia, você entende, né, que isso está sendo tratado nos outros locais, nos outros países, para a gente poder pensar como se poderia aplicar isso no Brasil. Nos Estados Unidos, que está bem avançado em termos de projetos, como é que isso está se desenvolvendo? O que a gente precisa fazer é estudo de sísmica, mas o risco sísmico ele é muito baixo. Na verdade, ele é quase inexistente. Precisa ser muito, acho que quase impossível de quantidade, de volume, de vazão, de injeção de CO2 para causar qualquer acidente. A probabilidade, assim, beira muito pequeno. O risco, nesse caso, o risco sísmico é se a gente tiver abalos que muda a estrutura do subsolo, que não é o caso do Brasil. Existem outros lugares em que isso é mais latente. Mas a gente precisa avaliar, quando a gente fala de nível sísmica, se o subsolo tem as características sísmicas, ou seja, tem uma trapa, tem a forma que sequestra e que evita vazamento, porque aí os riscos são relacionados a vazamento de CO2. Então, você precisa achar um local que tenha a integridade e as características técnicas para que o CO2 não escape. Quais são os riscos de escapar? Eles são riscos exatamente de CO2, eles não são grandes riscos
ambientais, o CO2 vai vazar. A gente não quer que ele vaze. Existem consequências do vazamento de CO2? É óbvio que existe. Mudança de pH da água, por conta de concentração, acidificação, oxidação. Mas esses são riscos que, no cômputo de mapeamento de riscos, eles são riscos baixos e com um pouco potencial de dano. E eles são passageiros, porque a tendência do CO2 é sempre subir para a atmosfera. Então, ele vai fazer o movimento até deixar um caminho em que ele volte. Então, ele não fica o tempo inteiro concentrado, ele não para no lugar. Mas ele deixa certas consequências, sim, que precisam ser mapeadas. Por isso, as estruturas de monitoramento que existem no mundo, uma das maiores frentes de estudo e de pesquisa é a estruturação de mecanismos de monitoramento do CO2. Certo. Mas não existe assim, um abalo sísmico, não tem como consequência isso, a injeção de CO2. Tá. Então, isso aí também acaba mitigando a questão dos riscos, né? Quanto mais estudos a gente tem, você mitiga os riscos, você diminui essa incerteza do mercado para fazer investimento nesse novo setor econômico. Eu estava pensando, você falou da questão de seguros e resseguros, né? E essa questão dos investimentos, você pensou no fundo, né? Você falou que o PL vai falar de um fundo próprio, né? De um gestor de ativos. De um gestor desses ativos. Então, eu acho que também tem que se pensar nisso, né? Como a gente consegue mitigar esse risco para tornar o setor mais estável, né? E mais atrativo para o mercado de investimentos, né? Para os investimentos externos também. Então, eu acho que por aqui está tranquilo. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma indagação? Então, mais um ponto assim, quando, né? Quando a gente pensa em uma agência reguladora, né, levando para a ANP, será que a gente não está vinculando muito? E talvez até faça sentido, porque a tecnologia ela se aproxima bastante da tecnologia de exploração, a tecnologia que você vai fazer para a inserção desse material. Mas pensando, por exemplo, nas bacias, nos reservatórios, que você falou, reservatórios salinos, aí será que seria interessante a gente levar também esse mesmo tipo de reservatório para concessão de autorização para a agência? Não. Esse foi um tema da minha tese, especificamente, o conflito de competência entre agências. Então, existe um potencial para um conflito de competências entre a ANM, a INP e a ANA, mas, se você for ver, a experiência com descomissionamento, quando você distribui muitas competências, nada anda, porque ninguém é dono. E nesse caso, qual foi a opção do 1425? A outorga, ela não é dada pela ANP, ela é dada pelo MME, para evitar o conflito de competências entre agências. A fiscalização e a regulação é pela ANP, porque é realmente uma atividade que bebe na fonte do petróleo, e me parece que é a agência mais tecnicamente estruturada para executar a atividade. Lá na minha tese, eu fiz uma matriz que, entre outras coisas, considera a curva de conhecimento da administração pública. E a ANP faria uma curva de conhecimento muito mais curta, porque ela tem muitos profissionais muito capacitados para a área. Então, ela precisa de muito pouco para adquirir o conhecimento necessário para regular a atividade. Na ANA ou na ANM, assim, ia ser basicamente começar do zero. Poço exploratório, poço estratigráfico, sei lá, tudo, absolutamente tudo ia ter que ser desenvolvido do zero. E na ANP, muita coisa vai ter que ser só adaptada. Pensando também aí, quando a gente pega o debate do hidrogênio verde, né? Tentam levar um pouco essa competência para lá. Talvez a gente passe até por um momento de reestruturação da própria agência, de expandir para além do petróleo. Além do nome petróleo e do combustível. Incluir essas novas tecnologias. Eu acho que a tendência é que vire uma superagência que tem vantagens e desvantagens. Uma agência energética. Você é uma agência com uma mesma diretoria com muitas frentes, isso concentra poder, mas ao mesmo tempo você ganha escala e aprendizado dentro da própria agência. Você tem profissionais, por exemplo, hidrogênio pode ser produzido com gás natural. Estar dentro da mesma agência é uma coisa positiva, porque você tem os reguladores se comunicando. Imagina mandar um ofício da ANP para a agência Ruggles, que a gente não sabe qual é,
para que elas se comuniquem para tomar decisão sobre um projeto que, então, óbvio que tudo tem desvantagem. E a concentração de poder dentro de uma grande agência tem desvantagem. Mas eu acho que em escala e em curva de aprendizado, a tendência é que isso seja muito mais positivo do que negativo. Você está pensando no sentido econômico, né? Está acelerado. No sentido econômico, totalmente. Eu queria depois, a gente vai pensar em dois aspectos aqui também importantes, são os stakeholders que estão produzindo esse maquinário todo. Né? Eu acho que é interessante porque a gente também vai ter impacto sobre a importação ou, quem sabe, uma nova indústria que pode crescer no Brasil, já que a gente está pensando numa neoindustrialização brasileira, a gente pode começar a produzir esses filtros também para exportar. Então, essa é uma questão que eu vou deixar lançar isso aqui para a gente pensar depois. E o assunto da outorga precária, porque a gente tem que pensar nesse balanço do quanto que tem que ser um ato vinculado e o quanto que tem que ser um ato discricionário, né? Qual o grau de discricionariedade da agência para essas questões, então, de outorga. Então, vamos pensar depois um pouquinho mais sobre isso, porque isso aí vai dar pano para manga dentro do direito administrativo. Na lei que foi lançada agora, está totalmente genérico, então deixaria basicamente 100% discricionário para a agência reguladora, o que dá flexibilidade para a agência reguladora, para a estrutura regulatória. No PL do marco regulatório, existem os requisitos mínimos, que vão ser regulamentados pela agência reguladora. Então, por exemplo, tem que dar garantia financeira. Qual vai ser a garantia financeira? Quanto a garantia financeira? Quem define é a agência. Mas ela vai ter que exigir uma garantia financeira. Precisa ter planos de monitoramento. O que precisa ter no plano de monitoramento? Quais são as condições do plano de monitoramento? Quem define é a ANP. Mas o regulador vai ter que exigir um plano de monitoramento porque isso está na lei. Então, os grandes marcos também dão... Porque eu acho que tem uma dicotomia, que é assim, quando a gente dá muita flexibilidade para a regulação, por melhor que seja a agência, existe uma alteração política ao longo do tempo. E aí, se entra um governo que tem uma linha A, ele pode simplesmente mudar toda a regulação e causar uma estabilidade regulatória para os projetos. Então, quando a lei define, pelo menos o que é o mínimo, ela dá essa estabilidade jurídica que vai permitir que o regulador, tecnicamente, faça as alterações necessárias, mas aquele é o mínimo. Me parece que, em termos de estabilidade institucional, ter um marco regulatório completo dá mais estabilidade do que simplesmente dizer que vai destravar o projeto, eu não tenho nenhuma dúvida. O regulador é esse, a autorização é essa, está aí. E até para atualização em termos de tecnologia, né? Então, a gente sabe que a inovação é muito disruptiva nesse espaço, então a gente precisa também ter uma mudança mais ágil, né? Para que o mercado possa ser atendido. Ou até uma desregulação mais fácil também nas necessidades, né? Que o mercado está apontando, né? Então, professora Isabela, a gente está muito grata mesmo aqui, todos nós, pela sua presença, por ter distribuído assim, generosamente aí seus conhecimentos. Agradecemos também quem esteve aqui conosco nesse momento. E vamos agora tomar um café, que vamos merecer. Enquanto isso, a gente vai fazendo outras perguntas ao longo do café. Muito obrigada. E na sexta-feira, nós estaremos aqui com a professora Tamar Reutemann, falando sobre o mercado de biogás, biometano. Ela vai falar sobre o cenário internacional, os potenciais no Brasil para desenvolvimento econômico também nessas áreas. Na segunda-feira, teremos o professor Weber Amaral, que é livre-docente da USP, professor doutor pela Harvard University, e ele vai falar sobre os projetos acoplados a todo esse mercado de carbono, que são os projetos baseados na natureza, com captura de gases de efeito estufa, e vamos finalizar com a professora Maria João Rolim, que vai falar sobre o hidrogênio, as rotas do hidrogênio, que são verdes, que são limpas, e como a gente pode também ter ganhos econômicos no país. Obrigada, gente. Um abraço.